Olá, pessoal. Boa noite. Hoje temos uma live especial com uma grande amiga minha, Isabela Martina. Ela... acabou de chegar aqui. A Isa, vou pedir para você participar, tá? A Isa é uma grande amiga minha. Nós fizemos mestrado e doutorado juntas, lá na USP, e eu sempre fui mais da área de endócrino, né? E a Isa, ela trabalha... Olá, boa noite! Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Dá para me ouvir bem? Eu tô escutando bem você. Pra mim tá perfeito. Isa, eu tava falando aqui um pouquinho sobre a gente se encontrou aí no mestrado, né, no doutorado, que nós fizemos no ICB. Fala um pouquinho sobre você, o que você fez no mestrado, o que você fez no doutorado. Você fez pós-doc também, não fez? Tô fazendo Tá pós-doc. fazendo, né? Tô fazendo pós-doc. Eu comecei no mestrado lá no ICB em 2009, se eu não me engano. Eu sempre fiz lá no mesmo laboratório do professor Wagner Antunes. A gente sempre estudou controle da pressão arterial. Então, controle neural da circulação. Tá? Daí eu comecei estudando um pouquinho como é que o cérebro controla a produção hepática de glicose, que não é uma coisa totalmente relacionada com o que o laboratório vinha fazendo, né? Então, para isso, eu tive que procurar a ajuda de um monte de gente, inclusive do Bira, seu orientador na época, né? E aí, então, eu fiz isso no mestrado e também continuei com o doutorado. Só que aí eu mudei um pouquinho os modelos e aí comecei a trabalhar um pouquinho com exercício físico também, animais que tinham uma característica de serem hipertensos já, então, mas sempre assim, sempre nessa linha de cruzar e mesclar diabetes e hipertensão em algum momento, em algum sentido, assim. Maravilha. E aí depois eu acabei e fui dar aula, né? Parei um pouquinho a pesquisa, fui dar aula, dei aula para medicina durante 3 anos e aí me deu muita saudade da pesquisa, resolvi voltar. Dá mesmo, né, Isa? Vou te falar que dá saudade mesmo. A gente entrou na Resolvi mesma voltar. época, eu entrei em 2009 também no Foi. Eu A gente fez terminei a o prova doutorado em juntas, então. 2016. Foi. A gente fez a prova juntas. Foi isso. Foi isso. Isa, então fala pra gente um pouquinho sobre hipertensão, pra gente definir hipertensão. O Olha, que é antes eu hipertensão? queria te pedir um minutinho, meio minutinho da sua Claro, fica à live vontade, é tudo teu. para falar uma coisa importante, porque já que a gente está aqui para divulgar ciência e coisas importantes, eu preciso falar de um assunto que é super importante para mim, mas é importante para todo mundo agora. E eu estou tentando usar a minha rede social e toda vez que eu tenho contato com o maior número de pessoas assim para falar um pouquinho só sobre isso, e tem a ver aqui porque que eu estou aqui meio árabe, né, com um modelito mais diferente, porque que eu estou careca, né? Muito rapidinho, só para Fica explicar à para vontade, Isa. Acho vocês, que é super né? importante você falar sobre isso. Fica à É um vontade. assunto muito importante que a gente ouve falar, mas a gente sempre pensa que não vai acontecer, né, com a gente. Então, eu amamentando meu filho, eu tenho 2 filhos, tá? Tenho uma de 4 anos, e a Maria Flor e o Benjamin de 1 aninho. Eu tava amamentando bem e eu fiz um autoexame, né? Um autoexame de mama assim, olha, descrente, só por fazer, e descobri um nódulo na mama. Graças a Deus era um nódulo bem pequenininho, tá? Eu descobri bem no comecinho, assim, a história toda é longa, mas foi muito rápido entre eu descobrir, fazer todos os exames e operar. Então, graças a Deus, descobri muito no começo, operei muito rápido. E então o estadiamento era muito baixo, era um câncer de mama, de uma característica bem agressiva. E assim, não tenho nenhum caso de câncer de mama na minha família, nenhum, ninguém perto, nem avós, nem tios, nem ninguém, nem minha mãe. E assim, foi estranho até para o meu médico na época, que falou que nem era nada. Eu continuei procurando, porque alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa errada comigo. E assim, ainda bem que eu fui atrás disso. Porque era um câncer de mama, tinha uma característica de ser um tipo agressivo. Se eu demorasse para descobrir isso, talvez eu nem tivesse tanto tempo assim. Então, só a mensagem rápida que eu queria deixar é assim: a gente precisa se conhecer, a gente precisa fazer autoexame. Nem todos os cânceres de mama são superficiais, então muitas vezes a gente não consegue ver isso, né, tão rápido.
E aí é importante a gente sempre manter lá o contato com o médico, ficar sempre fazendo exame de rotina, né? Não deixar isso, porque você vê, eu tenho 33 anos e isso acontece, né? E agora eu vejo nesse universo quantas pessoas conversam comigo todos os dias, o quanto isso é comum. Então é super importante a gente falar sobre isso e não deixar de se cuidar em nenhum momento. Eu tô fazendo quimioterapia, vou fazer 6 ciclos, já fiz 3. Graças. E por isso os meus cabelos caíram, mas assim, tô ótima, graças a Deus, tô bem e feliz que isso tem um fim, que isso vai ter fim daqui a pouco, né? Então, câncer de mama tem cura. Se a gente descobrir no comecinho, melhor ainda, tá? Só a É ótimo mensagem. você falar isso, Isa, é importantíssimo. E como você é nova, né? Como você falou, essa questão que não tinha ninguém na família, e mesmo assim é Isso, importantíssimo a gente se cuidar, realmente. isso. É algo que é Né? importante você falar isso. Amamentando ainda. Então, mas Enfim, ainda bem, graças a Deus, está muito, muito bem. Está enfrentando tudo é. isso de uma maneira maravilhosa. Você vai crescer cada vez mais, tenho certeza. É. Vamos falar então de hipertensão. Vamos falar de hipertensão, então. Conta Hipertensão e pra gente aí. diabetes. Então, olha só, Maravilha. em junho desse ano eu comecei a procurar bastante artigo, tá? Para a gente falar com base científica, né? De Ah, tudo que a eu gente vi pensou em falar aqui. depois, se você autorizar, a Isa me mandou vários escritos dela sobre o que você colocou aqui, pontuou. Eu achei incrível. Acho que a gente, se você autorizar, a gente compartilha isso. Depois você me conta. Isso. E aí a gente colocou lá no. A gente fez um Telegram da Cefisiol também, né? Já coloquei todos os artigos lá e depois eu compartilho com você todos os artigos que eu Maravilha. usei aqui para a gente falar disso. Tá Me bom? manda o link depois, ou enfim, alguma coisa do tipo, que eu passo Tá, pro pessoal e eles entram lá e pegam os artigos. fechou. Então tá bom. Então, olha só, em 2020 agora é super recém-lançado um guia da American Heart Association, que é uma academia, né, que muito importante, que o mundo todo um guia de para o manejo da hipertensão arterial, tá? E nesse guia eles definem muitas coisas sobre hipertensão. Então, diagnóstico, tratamento, é um guia muito completo, recém-lançado agora, tá lá no Telegram também. Então, eles definiram o que, na verdade, já estava definido, né? Que hipertensão é quando os níveis pressóricos são maiores ou iguais a 140 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e maior do que ou igual a 90 de pressão diastólica. Tá? Então, isso já é considerado hipertensão. Continua valendo que a pressão arterial deve ser mantida em valores inferiores a 120 por 80, tá? Abaixo de 130 por 85, ou de 120 até 130 e 80 até 85 de diastólica já é considerado um nível pressórico elevado. Então, recomendação 120 por 80, mas hipertensão arterial é quando a pressão é maior ou igual a 140 de sistólica e 90 de diastólica. Perfeito. Ótimo. Então, e qual que seria a importância, Isa, da gente conseguir estudar isso, aplicar isso? Isso, que uma outra coisa importante desse guia e de vários outros artigos, eu peguei até aqui para a gente falar sobre incidência e prevalência de hipertensão arterial. Estima-se que a hipertensão causa, em média, 10,4 milhões de mortes por ano no mundo todo. E isso numa população economicamente ativa, né? São pessoas jovens, Tem a idade, Isa? Abaixo de 70 anos. Então, na verdade, ali entre 50 e 70 anos são os adultos que mais morrem de hipertensão arterial no mundo todo. Tá? Em 2010, olha, 10 anos atrás, onde a gente já tinha uma loucura, mas não era tanto igual a gente tem hoje, então você imagina como esse número está hoje em dia, eram cerca de 1 bilhão 390 milhões de hipertensos no mundo inteiro. É muita gente. É muita gente. Então, sei lá, né? 1 bilhão de pessoas com hipertensão, claro, não é todo mundo que vai morrer disso, mas é uma comorbidade, né? Isa, Então, você percebeu assim que teve um aumento ao longo das gerações?
Tem algum Muito momento que mais. tem o pico, assim, dessa... Muito mais. E você sabe que eu estava conversando com uma amiga minha, a Lívia, ela é, ela é cardiologista. E aí ela é super jovem também e tá assim na ciência. Eu gosto de falar dela porque eu gosto de gente jovem que tá empolgada com o que Claro. está acontecendo, né? E eu perguntei algumas coisas para ela e ela falou até sobre, né? Eu perguntei sobre hipertensão primária, secundária, a gente fala um pouquinho disso já já. Mas ela falou, o que está crescendo demais é isso, né? Tudo relacionado com estresse, com hábitos alimentares ruins. Então, Sedentarismo. com certeza, esse número está crescendo muito, tá? A OMS estima que em 2030 esse número vai ser absurdo. Eu nem coloquei aqui o número, eu coloquei do diabetes tipo 2, mas assim, é claro que, infelizmente, a tendência é cada vez mais aumentar. E pensando até agora, né, Isa, essa questão da obesidade que a nossa pandemia, que o Covid está causando, eu tenho E pacientes que engordaram sedentarismo, 15 né? quilos já nesses 3 meses, né? Então, assim, isso vai contribuir. Eu acho que talvez, para a gente sair dessa pandemia, que não vai ser tão cedo assim, creio eu, nós teremos mais casos ainda de obesidade, talvez diabetes e também hipertensão. Com certeza. Daí a gente vai falar por que que essas coisas andam juntas e a gente vai ver que, infelizmente, você está falando uma grande verdade, né? Infelizmente é verdade. Infelizmente. Mas olha só, eu acho que para a gente definir, então, o que que é hipertensão e o que que essas duas coisas têm em comum e o que que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Vocês, como nutricionistas, e a gente, enquanto cientista, é importante a gente definir o que que é pressão arterial. Tem um monte de gente aqui que faz tempo que passou Exato. pela faculdade Não e não sabe lembra que é nem, sistólico, que é não sabe da diastólica. história, o que que é isso, o que que é, por que que é importante a gente. Por que que a hipertensão é ruim? O que que é pressão arterial? Da onde vem a pressão arterial? E o que que ela Então, causa também, o né? que Se que ela essa pressão. causa? Então, olha só, vamos pensar que um organismo unicelular, quando a gente ainda era a gente, né, nossos ancestrais éramos uma célula só, a gente conseguia fazer troca com o ambiente, né? Então, oxigênio, nutriente, faz isso por difusão, difusão simples, facilitada, enfim. De qualquer forma, você consegue fazer troca com o ambiente, tá? Agora, pensa na gente que já é um organismo multicelular, nós temos trilhões de células e a gente precisa fazer isso o tempo todo. A célula precisa usar oxigênio, precisa de nutriente, ela tem produto de metabolismo e precisa jogar isso fora. Como é que a gente vai fazer isso por difusão em trilhões de células, né? Então, até o oxigênio chega e sair daqui, chegar lá na célula que está no dedão do nosso pé, essa difusão demoraria infinitamente. Então, não dá. Então, a gente precisou se adequar, o organismo precisou se adequar para fazer com que os produtos necessários para a célula chegassem de fato na célula. Então, como é que a gente fez isso? A gente, alguém, ou enfim, a Darwin, né? A evolução fez evolução importante aqui, que é o sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular? É um sistema composto de 3 componentes, principalmente, tá? Então, é o coração, que é uma bomba propulsora, o sangue, que é de fato o veículo que leva o oxigênio, os nutrientes e retira produtos metabólicos das células e traz de volta para o pulmão ou para onde precisa levar. E as artérias, que são o caminho por onde esse sangue passa, tá? Eu gosto muito de dizer isso sempre nas aulas, que a principal função do sistema cardiovascular é a manutenção de fluxo. Ah, não é manter o sangue sendo levado, o oxigênio. Isso é uma visão finalista do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular mantém fluxo. O que que é isso? É manter o sangue circulando, tá? E como ele faz isso? Para ter fluxo, precisa ter diferença de pressão. E é isso que o sistema cardiovascular, como um sistema todo fechado, faz. Ele gera uma pressão arterial muito alta, então a pressão sistólica lá na aorta é 120 milímetros de mercúrio, 12, né? Que a gente costuma falar 12 por 8. E ela vai decaindo ao longo do sistema que é todo fechado, né? Vai decaindo e chega de volta no átrio direito a 5, mais ou menos. É uma pressão muito baixinha. Então, se para ter
fluxo, precisa ter diferença de pressão, o sistema cardiovascular faz isso muito bem, né? Ele Perfeito. gera uma diferença de pressão absurda entre o sistema arterial e venoso. Então, Nada é como isso uma que ele professora explicando, né? Faz Ó, toda a diferença. ó, será fluxo. Tem até uma régua aqui, ó. Tá? É isso. Olha, a bicha é brava, eu conheço. E é um goniômetro, ó, não é qualquer. Sistema cardiovascular gera fluxo, mantém fluxo. Maravilhosa. Tá? Então, isso é a pressão arterial. É isso que o sistema cardiovascular faz. Ele gera uma pressão capaz de manter esse sangue circulando para levar oxigênio. Aí sim a visão finalista: oxigênio, nutrientes e trazer de volta o que precisa trazer de volta, tá? Mas por que é importante que a pressão se mantenha nesses níveis? Por que é ruim a pressão arterial alta? Por que é ruim a hipertensão? Cada território do nosso corpo, o rim, o fígado, o cérebro, o olho, qualquer um dos nossos órgãos e todos os territórios, eles têm um controle de fluxo sanguíneo. Então, se a pressão estiver muito alta, ele consegue adequar para ser perfundido de maneira adequada, para não estourar o vaso, tá? Ao longo do sistema cardiovascular, então saindo lá da aorta, a pressão ela vai decaindo. Até chegar lá do outro lado, como eu falei, a 5 milímetros de mercúrio. Então, o próprio sistema vai mudando a histologia do vaso ao ponto dessa pressão ir caindo cada vez mais para conseguir perfundir as células. Cada um dos tecidos tem um controle da pressão arterial. Então, existem muitos mecanismos de pressão, de controle de pressão arterial. Muitos. Eu lembrei agora do Bira, ele falava o seguinte: quando a variável é muito importante, ele falava isso da glicemia, estou trazendo agora para a pressão arterial. Existem sempre muitos mecanismos de controle. Sempre. Então, para você ver uma coisa falhada, a glicemia que está alterada, a pressão que está alterada, é porque muita coisa deu errado. Exatamente. Ele sempre falou isso, acho super interessante. Então, existe um controle de fluxo, que é um controle muito rápido da pressão arterial para adequar, né? Aumentar o fluxo se precisar, diminuir se precisar. Mas acontece que se a gente mantiver essa pressão sempre muito alta, os órgãos vão ser lesionados. Então, o grande problema da pressão arterial aumentada é a lesão de órgão-alvo, que a gente fala. São vários, né, Isa? Vários que podem ser alterados, machucados, né, entre aspas, lesionados. O cérebro, né, causando um AVC. AVC é a doença que mais mata no mundo, segundo a OMS. Nunca sai do primeiro lugar na lista. Então, causando um AVC. O coração é um órgão-alvo, os rins são órgãos-alvo e sofrem muito com a pressão aumentada. A retina é um órgão-alvo e sofre muito com a pressão aumentada. Então, assim, o importante é a gente entender o que é pressão, mas o importante é saber para que a pressão tem que ficar naquele nível, né? Ela é fundamental, ela é importante, porém o excesso é totalmente deletério. Exatamente. Então, causar a lesão de órgão-alvo. Então, e outra coisa, Isa, quanto mais essa pessoa tiver uma pressão elevada de modo crônico, isso cada vez mais vai machucando esse órgão, cada vez mais e mais e mais. E eu tenho uma progressão da doença que vai associar com várias outras intercorrências nesses outros tecidos, né? Exatamente. E são vários tecidos, né? Não escolhe um. Então, você tem uma lesão geral. Isso até é interessante, você me falou, lembrou de uns estudos da professora Lisete. E ela sempre fala isso lá no CB. Ela trabalha com exercício físico. E assim, por mais você consegue controlar a pressão arterial ao longo do tempo, tá? Então, vamos supor, um animal SHR, que é um rato espontaneamente hipertenso. Ele nasce normotenso, fica hipertenso. Depois de muito tempo que ele está hipertenso, a gente já não consegue mais diminuir a pressão com exercício, o que aconteceria num outro animal que ficou hipertenso, porque as arteríolas, elas fazem um remodelamento, elas começam a se remodelar ao longo do tempo. Então, todo aquele estresse no vaso vai causando um remodelamento e depois você já não consegue mais voltar. Então, isso ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos, já causa uma alteração vascular que já não tem volta com nada. E até mesmo assim, nem injeta, nem nada. Exato. Às vezes até medicação, né? A pessoa tem que aumentar a quantidade, o médico tem que ir lá e fazer um ajuste, colocar mais um tipo de medicação,
para conseguir ter um controle. Então, aquele paciente, de repente, que tem uma hipertensão por N motivos, com 30 anos, por exemplo, quando ele tiver com 70, talvez, será muito pior para ele a condição clínica do que o paciente, de repente, que teve uma hipertensão com 60, Sim, diagnosticado. isso. É muito porque também a própria idade já vai causando alteração no vaso, né? Então, a aterosclerose já é uma coisa relacionada com a Exato. idade. E aí você já não consegue, a artéria, ela já não tem mais aquela elasticidade, então ela não consegue adequar mais fluxo sanguíneo. Então Exato. aí, e as arteriolas, elas oferecem uma resistência à passagem do sangue, igual a mangueira quando você põe a mão na pontinha, Uhum. né? Quanto maior a resistência, Exato. maior a pressão. E aí, Eu dou com esse maior mesmo exemplo em sala de aula da mangueira. É muito aumenta a clássico, pressão né? e diminui o fluxo. Aí os alunos piram, porque diminui o fluxo. Isa, me conta então, mas como tem a ver hipertensão com diabetes, com obesidade, diabetes tipo 2? O que Olha, acontece aí para isso tem muita acontecer? coisa a ver. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que hipertensão ela pode ter uma causa. Então, aí isso a gente chama de hipertensão secundária se a gente conhece a causa da hipertensão. Se a gente não conhece, então assim, tratou aquela causa, acabou a hipertensão. Isso não é comum, infelizmente, tá? Assim, infelizmente, o bom era não ter nada, né? Mas conhecer uma causa seria bom para você tirar essa causa, né? Infelizmente, a hipertensão que a gente mais observa, que é essa que a gente está falando, que vocês veem com os pacientes de vocês, obesos, enfim, que está acontecendo o tempo todo, é uma hipertensão primária, que a gente chama de hipertensão neurogênica. A gente que gosta de estudar cérebro, tá? Quem não gosta chama de hipertensão primária. Porque essa hipertensão ela é multifatorial. Tá? Então, assim, a gente não descobriu ainda qual é a causa, qual é a origem dessa hipertensão que todo mundo trata o tempo todo no consultório. Então, você vai perceber que existem muitos fatores de risco relacionados. Então, o aumento do consumo de sal está relacionado com hipertensão. Em alguns casos, em outros casos, tem hipertensão, tem pessoas que são insensíveis ao sal. Mas a maioria, né, das hipertensões que a gente observa então, tem relação com o consumo exagerado de sal. Dieta rica em gorduras ruins, eu não vou nem me atrever a falar em coisas. Não sei se gordura é tão ruim, aí você já começa, né? Tem uma gordura que é Depende. ruim. Tem uma gordura que é ruim. Álcool, tabagismo, sedentarismo, isso que a gente já está cansado de saber, tá? Estresse. Estresse e obesidade. E obesidade é uma coisa importante. Tá? A obesidade é uma coisa que linka muito ao sobrepeso, né? Também, não precisa ser Também, exatamente claro. obeso. É Sim, uma sim. coisa que linka muito o diabetes e a hipertensão arterial, tá? Agora, o que que a hipertensão e o diabetes têm a ver? Primeiro, é importante a gente falar o que que é o diabetes tipo 2. Porque para eu Exatamente. entrar no assunto de como essas duas doenças se ligam, a gente precisa entender o que que é o diabetes tipo 2. Isso você já sabe Exatamente. melhor que eu, com certeza, né? Mas Até é parece. uma condição metabólica, né, importante, que a gente observa que há uma resistência na ação da insulina e não é que não produz insulina. Então, a pessoa sempre teve uma vida normal, né? Então, em algum momento, a gente ainda não sabe por quê e nem onde, qual território do corpo isso acontece primeiro, mas Exato. acontece uma resistência à ação da insulina no músculo, no tecido adiposo, enfim, em qualquer lugar, tá? No cérebro, no fígado. E aí, o que o pâncreas faz? Já que a insulina não está conseguindo fazer o que ela deve fazer, ele começa a produzir mais insulina, uma hiperinsulinemia compensatória. Então, são duas características importantes do diabetes tipo 2 que linkam essa doença com a hipertensão. Uma resistência à insulina e uma hiperinsulinemia compensatória. Exatamente. Tá? Porque o que linka de fato a hipertensão com o diabetes tipo 2 é a insulina. E é curioso isso, né? É a insulina. O diabetes também é uma condição super importante da gente estudar, porque ela tem crescido muito, assim como a hipertensão arterial,
tá? Então, a incidência, a prevalência está ficando cada vez mais alta, né? Principalmente entre adultos jovens, que é um grande problema, inclusive, econômico para o mundo todo. Eu coloquei aqui também, ó, em 2030, estima-se que sejam 366 milhões de pessoas com diabetes tipo 2 no mundo todo. De todas as pessoas com diabetes tipo 2, 95% dos casos são observados em pacientes com outras doenças cardiovasculares. E entre essas doenças cardiovasculares, a maior de todas é a hipertensão arterial. Então, assim... Isa, se a gente for colocar, eu pelo menos enxergo assim, acho que, de modo geral, sobrepeso e obesidade é um fator que vai associar as duas coisas, né? Ele vai levar essas duas condições de hipertensão e de dislipidemia, também associado muitas vezes, né? Mas também de uma hiperinsulinemia e de um diabetes tipo 2 interligado, né? Como se fosse uma raiz do problema aí. E as duas condições estão associadas, né, nesse aspecto. Isso, exatamente. Então, assim, a gente agora chegou num ponto de falar das duas doenças, né? O que a gente chegou no que linka as duas coisas. Então, diabetes tipo 2 e hipertensão arterial, que são doenças cardiovasculares extremamente prevalentes em adultos jovens, tem um fator econômico super importante, mata muito, são doenças que estão geralmente relacionadas. E o que relaciona essas duas doenças? A insulina. Isso é curioso, né? Porque qual é o grande papel da insulina que todo mundo conhece, né? Manter níveis adequados de glicose, um controle glicêmico, né? Mas a insulina, ela tem uma ação ubíqua, ela tem ação em todas as células e ela tem ação, as mais diversas ações. Então, tem É bom você trabalho... falar isso, Isa, porque tem gente que acha que a insulina só tem um papel de translocar glúteo 4, só age no músculo no adiposo, só transloca glúteo, não faz mais nada. E não é bem Ela assim, faz até muito. muita coisa. Até pensando em captação de glicose, ela atua em várias enzimas da via glicolítica, várias enzimas de captação de glicose, que são além do glúteo 4. Então, a função dela vai muito, muito além e atua em todos os órgãos, né? Não é só no músculo, no adiposo. Todos os órgãos, todas as células têm receptor de insulina. Todas. E a insulina já tem trabalho mostrando que está relacionado, olha só, com memória, reprodução, crescimento, maturação neuronal, crescimento celular e mitoses, enfim, né, divisão celular. E também que o papel que a gente mais conhece, claro, o controle glicêmico, né? Então, assim, esse controle é feito pela insulina de diversas maneiras, estimula a captação de glicose no músculo e tecido adiposo, né? Diminui a produção hepática de glicose, e isso foi uma coisa que eu estudei no doutorado. Então, como que a insulina consegue diminuir a produção hepática de glicose agindo no cérebro? E a gente viu que ela age modificando a atividade nervosa parasimpática. Então, ela age via sistema nervoso autônomo. E aí eu registrei o nervo vago lá para o fígado e mostrei que quando eu coloco insulina, o nervo vago dispara. E aí a produção hepática de glicose cai muito rápido. Muito rápido. Agora, olha que interessante. Isso em rato normotenso. Em rato hipertenso não acontece, não. Olha, então, se eu injeto insulina no cérebro do SHR, que é o rato espontaneamente hipertenso, que naquele caso nem tinha hipertensão, eu peguei ele no estágio pré-hipertensivo, ele não responde à insulina, então não acontece nada. Não curioso. Produção como se fosse uma resistência à ação da insulina nesse tecido central. E aí, alguns autores até acham que essa ligação entre diabetes e hipertensão tem a ver com a resistência central à ação da insulina. É o primeiro território que isso acontece. Né? Eu puxo a sardinha para esse lado. Eu também, porque eu estudei fígado também, então para mim é nesse lado que começa esse negócio. Eu também acho que o negócio começa por aí. E deu uma travada. Alterando a atividade autonômica, simpática. Certo, tá? Perfeito. E aí, quando eu falo de atividade simpática, eu tenho que lembrar, olha como as coisas vão se linkando. Eu tenho que lembrar que a atividade simpática está relacionada com controle de tudo, né? Então, eu tenho atividade simpática para todos os órgãos, todos os tecidos. Puxando aqui para o lado cardiovascular, tem estudos que mostram que a insulina aumenta a atividade simpática de maneira diferente para diferentes territórios. Em Wistar, em ratos, isso. Wistar e SHR.
Então, observou-se em vários estudos, já tem isso bem descrito, que a insulina consegue aumentar a atividade simpática, por exemplo, para suprarrenal, enquanto não aumenta para o tecido cardiovascular. Isso também já é uma dica legal de mostrar que o sistema nervoso autônomo ele não age tudo ou nada, né? Então, existe um controle fino para cada território. A insulina consegue fazer isso. Então, por exemplo, no rato SHR, aumenta a atividade simpática para suprarrenal, então libera mais catecolaminas, né, adrenalina, aumenta a pressão arterial. Para vaso, aumenta a resistência do vaso, aumenta a pressão arterial. Para o coração, aumenta débito, aumenta a pressão arterial. Para o rim, aí agora vem uma outra ligação aqui, se a gente falar do rim, sistema renina-angiotensina. Quando aumenta a atividade simpática para o rim, aumenta a liberação de renina. E aí ativa toda a via do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E a angiotensina está mais do que descrita como uma vilã ou a estrela da hipertensão arterial. Tanto que os medicamentos usados, a primeira classe de medicamento usado para o tratamento de hipertensão arterial está relacionado com a via da angiotensina. Então, bloqueador de receptor AT1 e inibidor de enzima conversora da angiotensina. Inclusive, nesse guia de prática que a American Heart lançou agora em 2020, nesse ano, continua valendo a mesma coisa, né? Então, sempre colocar alguma coisa que bloqueie o sistema renina-angiotensina e aí fazer as associações. Mas aí vem a importância de como a insulina consegue aumentar a atividade simpática e como a atividade simpática aumentada consegue aumentar a pressão arterial e o que está nesse bolo todo, né? O que está acontecendo nesse bolo todo? Então, tem o papel da insulina, muito importante, que está linkando essas duas coisas, que a gente não pode esquecer que não é uma insulina fisiológica, né? É uma hiperinsulinemia. É uma hiperinsulinemia. Então, tem muita produção de insulina, muita ativação simpática, muita vasoconstrição, muito sistema renina-angiotensina, pressão arterial super aumentada. Isa, vira meio que uma bola de neve, né? Um ciclo. É um ciclo. Só que a gente não sabe exatamente quem começou com o quê. O que começou. Primeiro, então, assim, a gente já está muito bem descrito o papel da angiotensina com a hipertensão arterial. Uma coisa interessante é que a angiotensina e a insulina, elas podem partilhar da mesma via intracelular. E isso você com certeza sabe melhor do que eu, tá? Mas vários hormônios fazem isso, né? Eles fazem isso de compartilhar a mesma via. Mas parece que a insulina... Vou falar de insulina, então, né? Tem um receptor, né? Que tem duas partezinhas da célula, né? Então, tem uma subunidade alfa e uma subunidade beta. E quando a insulina se liga nesse receptor, ele é um receptor tirosina quinase. Então, ele fosforila alguns resíduos intracelulares, são os IRS, né? Essa fosforilação em serina. A via intracelular da insulina está relacionada com a PI3 quinase. A angiotensina também. Então, parece que em SHR, por exemplo, os ratos que são espontaneamente hipertensos, a angiotensina consegue ativar duas vias, da RAS, RAF, MAP quinase e da PI3 quinase também. Então, tem uma superativação das vias intracelulares, entendeu? Por ambas as vias, né? Isso, de ambas as vias. E aí parece que em algum momento existe uma fosforilação desses resíduos do IRS em resíduos de serina. E isso deixaria o receptor resistente. Certo. Então, também pode ser. Isso, pode ser que a angiotensina esteja, primeiro, a insulina esteja super expressando receptores de angiotensina, tem estudo que mostra isso. Então, insulina aumentando, super expressando receptores de angiotensina em vaso, e essas vias super ativadas, e a angiotensina
fosforilando os resíduos do IRS em inserina. E aí deixa o receptor de insulina resistente. O que Então, a gente basicamente, não tem como fugir, né, Isa? Se o paciente é hipertenso, ele ficará, talvez, diabético, ou bem próximo disso, né? E vai ficar. Né? Ou o paciente diabético vai ficar hipertenso e vice-versa. Não tem muito como Sim. fugir dessas duas Aí, condições. olha só que interessante. Infelizmente, não tem. E, infelizmente, já até se sabe que filhos de pais hipertensos, tem um estudo argentino que mostrou, em humanos, filhos de pais hipertensos, pai e mãe hipertenso, com essa hipertensão essencial, essa hipertensão primária que a gente está falando aqui, eles já possuem hiperinsulinemia antes de desenvolver qualquer distúrbio de pressão arterial. Então, antes de você observar hiperglicemia, que não tem, já tem hiperinsulinemia em crianças. Então, se você pegar um filho de pai e mãe hipertenso, você já vai ver hiperinsulinemia antes mesmo de desenvolver hipertensão arterial. E existem um monte de estudos em animais mesmo mostrando que isso é verdade. Então, em ratos SHR, em ratos com alterações do sistema renina-angiotensina, teoricamente, né? Porque a gente olha para esse sistema como ele sendo a chave da hipertensão neurogênica. Mas já tem hiperinsulinemia. Então, tem um papel importante da insulina nesse sistema que, mais uma vez, a gente ainda não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas, infelizmente, você falou a verdade. É complicado nesse sentido. Se eu tenho uma pessoa que ainda tem uma alimentação desregulada, uma pessoa que tem um sobrepeso, que apresenta, de repente, um quadro aí de obesidade, eu tenho isso potencializado ainda mais. Ambas, né? Tanto diabetes quanto a hipertensão. O que não significa, você vai concordar comigo, que não, a gente não precisa se cuidar, né? Porque com certeza, se você evitar fator de risco, tem fatores de risco que não são modificáveis. Se você tem o pai e a mãe hipertenso, vai fazer o quê, não é mesmo? É igual a Fran falou aqui, minha mãe e meu pai são hipertensos. Morreu. Calma, Fran. Não, não é assim também. Olha, morrer vai morrer. Eu vou ter que falar que sim, mas não disso necessariamente, tá? Então, a gente pode contornar outros aspectos também, né? A gente pode fazer exercício, alimentação adequada. Por isso que tem os fatores modificáveis, eles estão aí para isso, né? A gente pode modificar. O que a gente não consegue modificar, infelizmente, é que existe uma associação que a gente ainda não descobriu como fazer para melhorar, que é a hiperinsulinemia, essa resistência à insulina em pacientes que têm hipertensão. E você vai observar que é cada vez mais comum essa associação. Enfim, eu até estava pensando agora no que a Lívia me falou, que é essa cardiologista que eu falei com ela antes, né? Ela falou assim, normalmente a gente nem pesquisa uma causa, né? Porque chega... Exato! Amplo, né? Já chega com... É multifatorial. Estressado pra caramba, obeso. Concordo. Tem que tratar ali a consequência daquilo. O que eu posso fazer para melhorar o paciente? Agora, de onde surgiu? Não dá. Isso não dá. Cientistas, a gente pesquisa ali na bancada, né? Exatamente. Agora, no consultório ali, é o tratamento para esse paciente ter o menor tipo aí de intercorrência possível. Isso. Alguns estudos tentaram ver uma relação, assim. Será que existe alguma modificação genética que explique o desenvolvimento da hipertensão e diabetes? Não, infelizmente não. Diabetes tipo 2 até que tem alguma relação com obesidade. E obesidade tem algum fator de causa genética, né? Até desenvolveram aqueles ratinhos OB, aqueles camundongos. Descobriram um gene, né? Relacionado à obesidade. Tem polimorfismos, então ainda existe isso. Com obesidade, sim. Mas hipertensão, não. Então, assim, não tem alguma coisa que nossa, isso com certeza está relacionado. Fazendo desenvolver, né? O que a gente sabe é que tem um componente do sistema nervoso muito importante, né? Que tem, isso com certeza, isso a gente já sabe. Então, o sistema renina-angiotensina está sempre super ativado, então sempre tem angiotensina circulante. Inclusive, agora o meu projeto de pós-doc está relacionado com isso.
né? A gente está tentando entender como que a angiotensina, né, está fazendo para atravessar ali, destruir a barreira hematoencefálica, porque o cérebro ele tem uma proteção, né? Os vasinhos são bem fechadinhos e a gente chama isso de barreira hematoencefálica. Não é tudo que está no sangue que passa para o cérebro, para os neurônios. Mas nos núcleos que controlam a pressão arterial, principalmente os núcleos aqui do bulbo, que estão relacionados com o controle da atividade simpática, existe uma abertura dessa barreira, uma destruição dessa barreira. E a gente já sabe que quem destrói essa barreira é a angiotensina. E a angiotensina, mais uma vez, a angiotensina está destruindo ali a barreira e causando uma superativação desses núcleos. Então, olha, a gente está perto de entender alguma coisa, algum fator, isso que está acontecendo ali no cérebro, né? Mas a pergunta de $1 milhão é quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha. A hiperinsulinemia, quer dizer, a hiperinsulinemia, ou resistência à insulina, ou a hipertensão. Não, exato. Essa quem responder vai ganhar o É prêmio difícil, Nobel. viu? Eu acho que é difícil, Isa, essa resposta, né? Por enquanto, pelo menos, a gente não consegue. É igual a questão da resistência à insulina. Veio primeiro no fígado central ou veio no músculo, no adiposo periférico? É difícil. E o mais falar. interessante é que existe estudo para tudo, né? Tem gente que mostra que é no fígado, tem gente que mostra que é no cérebro, mas a verdade é que a gente não sabe onde começou, né? Exatamente. Eu sempre quis trabalhar com isso, eu sempre achei interessante isso. O rato SHR, ele é super legal de estudar, porque olha só, ele veio de um animal que chama Wister, Kyoto, que lá em Kyoto mesmo, no Japão, eles observaram que alguns ratos estavam hipertensos. Então, eles pegaram uma ratinha e um ratinho hipertenso, cruzaram. Pegaram uma ratinha e um ratinho, cruzaram e foram cruzando. E aí eles perceberam que 100% da prole nascia hipertenso, né? Nascia normotenso e desenvolvia hipertensão com 5 semanas mais ou menos. Que é exatamente o que acontece com a gente, né? O ser humano, que desenvolve a hipertensão na vida adulta, jovem para adulto. Exatamente. E os ratos ficam com a pressão super alta. A pressão deles é igual à nossa, tá? Então fica assim... 220 por 170, quando eles têm 20 semanas, é muito alto, é um absurdo. Você pegar esses ratinhos, você já vai ver que existe um desbalanço autonômico. Então, a atividade simpática e parasimpática está totalmente atrapalhada. E eles são mais estressados também, né? Eles são mais estressados, eles correm mais, eles são muito já mais perdi ativos. Um no laboratório, no biotério, inclusive. Você perdeu o tipo dele que saiu correndo? Aham. E eu perdi um rato com probe de telemetria. Deixa eu ver se meu orientador não tá. Eles são bem estressados. Eu perdi um rato com probe de telemetria que custava $2.500. O rato morreu e eu congelei o rato. Joguei o rato fora. Aí depois eu lembrei de dar pro probe. E aí eu fui lá na lixeira pegar o rato. Fiquei na lixeira caçando. Ainda bem que eu anotei no saco qual era o rato. Salvei o probe, o rato não, infelizmente. Mas eles são mais estressados e eles morrem mais fácil, né? Então, eles têm, sim, esse desbalanço autonômico. E, mais uma vez, se você observar antes de desenvolver hipertensão, você já vai ver hiperinsulinemia e resistência à insulina. Então, eu quero responder essa pergunta. Não é? É difícil responder isso. Existe isso acontece, a gente já sabe. Agora, como que aconteceu, né? Eu acho que o ponto principal para a gente, Isa, agora é tentar tratar, então, esse paciente. Já que ele tem toda essa intercorrência, a gente tentar tratar esses pontos de hiperglicemia, hiperinsulinemia, pensar em uma alimentação, a gente que é nutri, né? Eu sou nutri, pensar nesse aspecto, né? Para tentar melhorar essa condição e tentar evitar ao máximo que ele tenha um sobrepeso ou que ele apresente uma obesidade no futuro, que vai ser um ponto-chave aí para esse indivíduo, além dos ajustes alimentares também, que são fundamentais. Em relação eu não sei como é para você, mas eu acho difícil trabalhar com gente, né? Principalmente quando a gente precisa falar para ele que ele precisa fazer alguma coisa para não ter algum problema. Ele não enxerga, nem quem já tem, não enxerga, imagina que nem tem isso. Então, imagino que seja muito difícil. Eu lembro, na minha graduação, foi legal ter feito essa live, porque eu consegui achar que eu fui procurar a minha tese e achei o meu trabalho de TCC.
E eu fiz em exercício resistido em portadores de diabetes tipo 2 Olha. e hipertensão. Uau! E era super legal, porque na mesma sessão de exercício resistido, a glicemia caía muito, porque o músculo começa a usar muito, né? E parece que durante o exercício, o músculo não precisa necessariamente da insulina, não é? Para usar, para conseguir Pouco. captar glicose, Sim, precisa fica bem menos, menos. enfim. E aí caía muito a glicemia, eu ficava super animada. Mas aí eu saía, quando eu vi, eles estavam no trailer ali comendo um hamburgão. Eu falava, gente, mas o meu trabalho vai demorar para acabar. Aí não Com três adianta, meses de realmente. exercício, sabe? Então é Complicado. difícil você pensar em modificar um fator, né? Que, poxa, daria para modificar, né? Exato. É Você difícil. pegar filho de pai e mãe hipertenso, alguém que chega no seu consultório sabendo que tem essa predisposição, né? É Difícil difícil, mudar, né? é muito difícil lidar. Mas é É importante, a importante. gente faz a anamnese, a gente tenta, mas é realmente algo. Até para pessoa que já é hipertensa, já é diabética, muitos deles preferem tomar mais uma medicaçãozinha a mais, tá bom, uma dosezinha a mais, tudo bem, né? Então a maioria das pessoas, de modo geral, preferem o medicamento, o que é necessário, claro, né? Mas o que talvez associar com uma orientação nutricional, com exercício e, consequentemente, até reduzir a medicação. Então Exatamente. E tem essa tem. possibilidade, né? E como eu falei, de não desenvolver, porque você lembra que eu falei lá no comecinho, às vezes essa situação já se torna tão crônica que você pode até tentar tirar todos os fatores que estão causando, você não consegue diminuir a pressão, você tem um remodelamento vascular. Então, aí já não tem mais o que Não fazer tem mais o que mesmo. fazer. Esse que é Isso o daí ponto, porque não tem é como mais a pessoa conseguir ter um benefício lá no futuro. é, Complica um pouquinho mais, né? E a gente, na nutrição, a gente tem alguns compostos bioativos que conseguem reduzir a glicemia, conseguem reduzir a pressão também, mas, enfim, é algo é. mais complicado, né, Isa? Eu tô vendo aqui, ó, rapidinho, que alguém falou assim: ah, o ratinho SHR deve ter o batimento a 1000, né? Não, ele tem. É igual todos os ratos. A pressão é igual à nossa, mas a frequência cardíaca é em torno de 200, né? Quanto menor o animal, mais rápido o coração bate, né? Maior o débito. Mas não, é igual. E uma outra pergunta, como é que faz para ferir pressão arterial em ratinho? Tem vários jeitos, igual a gente, né? Pode ser pressão de cauda, e aí você acostuma o ratinho a ficar sempre dentro de um tubo, porque fica bem, né? Ele tem que ficar quietinho. E aí você coloca como se fosse um esfigmo mesmo na cauda, e aí dá para ver a pressão arterial. Ou a gente coloca um catéterzinho na artéria mesmo, faz uma cirurgia com o animal, obviamente, Tá. anestesiado, seguindo tudo, né? E aí coloca um catéter, espera se recuperar da cirurgia, então dá analgésico, anti-inflamatório, antibiótico. E aí depois a gente registra a pressão com ele acordado, porque a anestesia diminui a atividade simpática, e daí a gente não consegue ver tudo, né? De Exatamente. pressão arterial. Isa, a gente tem 12 minutinhos só. Eu não sei se vocês querem fazer algumas perguntas ou se você quer falar também do seu projeto, que eu acho que é super interessante, que você criou aí junto com a Ana Cá, com a Isso. Camila. Isso, a gente fez lá o Cia Fisiol, que eu entrei agora pelo Instagram do Cia, né? Tá Que eu aqui a achei Francina. interessante, né? O Cia Fisiol. Porque há muito tempo a gente vem conversando sobre isso, então as meninas, assim como você, estão lá na USP há muito tempo, né? A gente se conheceu lá. E aí há muito tempo que a gente pensa nisso, tá? Em fazer alguma coisa para falar de fisiologia. Depois que a gente acabou o doutorado, eu fui para dar aula, né, para medicina, e eu sempre dei aula de fisiologia, e aí eu fico, nossa, meu olho brilha. Os alunos percebem que eu adoro falar disso. E aí todo mundo sempre falou, oh, professora, né, Faz qual um livro curso de melhor? Faz fisiologia. um curso de fisiologia. Pra mim foi a mesma coisa. Faz um curso de bioquímica, professora, faz. Falaram tanto que eu fiz. Aí, você é a mesma coisa. E aí a gente sempre se encontrava, né? As meninas, a gente vinham na minha casa, a gente falou hoje, inclusive, isso. Ai, que saudade de um café da tarde caótico, porque vem com os filhos, ninguém consegue entender nada, a gente não termina uma frase, mas a gente tá com saudade disso. E nesses cafés da tarde caóticos, a gente sempre pensou o que a gente podia fazer para levar mais fisiologia, porque
Não sei, eu não sei se é porque eu sou tão apaixonada por isso, mas eu acho que é tão legal saber como é que a gente funciona. Todo mundo tem curiosidade de saber por Exato. que que o E coração bem bate, por que o explicado, igual coração cansa. vocês explicam, é muito Ah, delicioso. e aí a gente sempre pensou nisso. Daí a gente falou assim, poxa, vamos criar algum curso, alguma coisa, né? Vamos pensar nisso. Daí a gente está colocando isso no papel tem muito tempo, mas cada uma totalmente louca com a sua vida. E agora, no meio do caos da pandemia, a gente resolveu tirar tudo do papel. Então, assim, é uma coisa que já vem sendo projetada há muito tempo. A gente está pensando nisso faz tempo. E aí a gente, de fato, agora tirou do papel o Ciafisiol. Então, tem bastante Maravilha. coisa. A ideia é sempre postar algum conteúdo sobre fisiologia para tentar descomplicar, né, para quem é da graduação, mas até para quem não faz graduação em nenhuma área assim da saúde e gosta de entender fisiologia, gosta de entender como é que Claro. a gente funciona. Então, o objetivo lá no Ciafisiol é descomplicar a fisiologia. A E o gente bacana, pensa Isa, assim, que vocês três, assim como eu também, vocês são fisiologistas, né? A gente, isso. toda a nossa base de mestrado e doutorado, e pós-doc também, algumas de vocês aí, é a fisiologia, de fato. Então, toda a pesquisa de vocês sempre foi fisiologia, vocês são Isso. peritas aí em fisiologia. E a gente, eu sempre falei para os alunos, né? Porque eu dava aula para medicina e é o Boron, que é um livro que eu adoro de Também, meu fisiologia, preferido. é o meu preferido também. Ele fala assim que a medicina é o estudo da fisiologia que deu errado. E aí eu sempre falo para eles, gente, se vocês entenderem fisiologia, acreditem em mim, vocês vão entender como é que deu Uhum, errado, que vocês vão tratar uma coisa que deu errado. E se você exato, entender o sistema cardiovascular, você vai entender por que que a angiotensina, quando ela faz o vaso ficar constrito, aumenta a pressão arterial. Então, por que que eu exatamente. tenho que dar um antagonista de AT1 para esse sistema? Você consegue entender tudo do corpo. Tudo. É igual que eu falo da bioquímica. Então, se você entende bem a bioquímica, você é um ótimo nutricionista. Você consegue Isso. aplicar a mesma coisa à fisiologia. Isso. E aí a fisiologia vem disso, assim, dessa ideia de que se a gente entender como funciona, a gente consegue entender quando não funciona. Né? Aí a gente fez o Ciafisiol com esse objetivo. E de trazer ciência também, né, Aline? Não achismo, Claro. porque é muita informação errada, muita coisa que não faz sentido nenhum na internet. Exato. Então, a gente colocou o objetivo de trazer a informação, ensinar a fisiologia de um jeito descomplicado. Todo mundo fica perguntando de curso aí, a gente está tirando isso do papel, não vai demorar, se Deus quiser, tá? Isso vem logo. Mas a gente fez lá um canal no Telegram, então a gente está colocando todos os artigos que a gente usa para fazer os posts agora, que eu usei aqui para a gente falar sobre esse assunto. E aí depois a gente coloca mais gente lá, depois eu vou falar Me aqui para manda. vocês. Todo mundo, isso, eu te mando. E vou mandar os artigos também, Maravilha, Isa. Aí a tá gente bom? compartilha esse conhecimento. Legal. Outra coisa, Isa, além desse Instagram, desse curso, etc., você falou que tinha uma surpresa pra Ah, gente. sim, então, quando eu conversei com o meu agora supervisor, né, do pós-doc, não mais orientador, eu falei para ele, Wagner, eu vou fazer uma live com a Aline. E eu queria saber o seguinte, agora que eu sou pós-doc, eu sou encorajada, né, Aline? A gente é encorajada Lógico. a orientar a iniciação científica. Então, Exatamente. assim, eu super quero receber alunos de iniciação científica no laboratório, tá? Agora eu tenho uma vaga para algum aluno de iniciação científica. Quem se interessar por esse tema, especialmente, porque o meu objetivo sempre foi, desde o começo, entender melhor essa associação entre diabetes e hipertensão, perceber quem vem primeiro, a hiperinsulinemia, a resistência à insulina. Para isso, a gente não precisa de experimentos muito elaborados. Um aluno de iniciação científica consegue muito responder essa pergunta e disso pode surgir um monte de desdobramento, né? E até de Então, repente fazer um mestrado, migrar para um sim, doutorado. exatamente. A maioria das pessoas começam assim, né? Quem faz mestrado, doutorado, quem gosta da carreira acadêmica, começa assim, entendendo como é que funciona o laboratório, entendendo como é que funciona a pesquisa. Então, quem se interessar pelo tema, daí eu vou pedir para entrar lá no Ciafisiol mesmo, mandar um Isso, e-mail aqui, lá para ó. o Ciafisiol, isso, lá para o Ciafisiol e mandar um e-mail para a gente. E aí eu explico tudo direitinho para gente fazer
Quem sabe, né? Não é? Essa Conseguir uma vaga assim? Uma vaga, isso, diabetes e hipertensão. Existe a possibilidade de ter bolsa, inclusive, tá? O departamento lá, então é do Departamento de Fisiologia e Biofísica lá do ICB, na USP, aqui em São Paulo, tá? Na Cidade USP, universitária. cidade universitária. E aí a gente, todo mundo que tiver dúvida, pergunta, pode mandar lá para mim e aí eu respondo tudo, porque daí é bastante coisa, né? Então tem bolsa do departamento, tem a possibilidade, a gente pode inclusive pedir uma bolsa da FAPESP para iniciação científica, tá? É só ter um projeto legal a gente já tem. Só escrever Claro. direitinho e aí a gente conversa melhor. Então, a oportunidade é Maravilha. essa. Que Uma mega vaguinha de oportunidade. iniciação científica na Gente, eu sou USP. suspeita a falar, vocês sabem, né? Mas eu acho isso incrível, fenomenal, fantástico. Não importa se você está no primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto, último, tenta. Eu acho que, independente se for com a Isa ou não for, é Assim, importantíssimo fazer uma iniciação isso. E científica. sempre tem, sabe? Eu entrei agora no site do ICB para olhar várias coisas assim. Tem tanta oportunidade, tanta coisa para fazer. Tem um monte de curso, tem palestra. Então entrem, se interem lá, mas manda um e-mail lá no Cefisiol e aí eu explico tudo direitinho como é que a gente pode fazer para se encontrar depois, né? Ou online por enquanto. Sim, por enquanto vai ser online, mas Por depois a enquanto gente online, mas consegue. a gente vai desenvolvendo o Uma hora projeto. vai passar isso, a gente vai se encontrar de novo, tenho certeza. Isso, com certeza. Isa, então é isso. Muito obrigada, adorei. Fui muito Imagina. esclarecedora. Você é excepcional, é incrível, uma Eu que pessoa com muita agradeço, força, muita imagina. garra. Eu Ainda sou bem que sua você fã. tá aí para dar uma limitada, porque você viu que eu começo a falar, daí eu não paro nunca mais, Não, é o né? Instagram, daqui a pouquinho ele corta a gente, ele tira a gente É, do ar de verdade. não, tá ótimo. Vamos parar por aqui também, né? Eu tenho 2 filhos, gente. É E verdade. você tem Eu tenho um também, tá lá gritando. os meus também. Gente, então quem Vida tiver real, né? vontade, entre aqui ó, no Instagram do Cia Physiology e aí vocês conseguem falar com a Isa, pedem a vaga aí, falem com ela que vai dar certo. Isso. Pode ser no direct também, tá? Daí manda só sempre entrar lá pelo Cia Fisiol e aí a gente responde tudo para vocês. Bacana. Tá Gente, bom? obrigada, Isa. Até a Obrigada, próxima. Temos mais amiga. lives com vocês, com a Ana Kai e com a Camila também. Fechou. Beijo, Beijo. obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau.